Se foi Deus que te mandou fazer, a recompensa vai vir dele, o resultado do seu trabalho vai vir de Deus. Ele vai garantir o sucesso da obra que colocou em suas mãos. Miqueias, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Poluizei todos juntos, como ovelhas de Bósra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Antes de você tomar assento, eu gostaria que você falasse para no mínimo 3 pessoas, direita, esquerda e a sua retaguarda, para não fazer acepção de pessoas. Você vai dizer para ele, vai dizer para ela, que o Senhor irá na frente dele. Diga assim, ó, o Senhor vai na tua frente. Diga para ele, é o rei que está na tua frente. Você pode ir em paz, porque o rei está na tua frente. Tome o seu assento, tome o seu assento. Miqueias é um livro contemporâneo. Sua mensagem é contundente, oportuna e absolutamente necessária. Miqueias está vivo, ele está nas ruas. Sua mensagem deveria estar estampada nos jornais mais conceituados e mais lidos, nos corredores das câmaras de mandatos populares, nos tribunais de justiça e nos púlpitos evangélicos. É assim que Hernandes Dias Lopes introduz a sua palavra a respeito do livro de Miqueias. Eu tenho olhado para a história de Miqueias e tenho ficado fascinado como Deus deixou esse registro profético, especificamente para os tempos de grandes desafios para os povos. Estamos vivendo um tempo que é muito parecido com o tempo de Miqueias. Olhar para esse profeta é olhar para alguém que parece estar vivendo a realidade do povo brasileiro. Olhar para esse profeta e olhar para o que ele está tratando é ver que há nele uma verdadeira atualidade naquilo que ele está profetizando. Olhar para ele é perceber que nós estamos vivendo o mesmo período que ele viveu. Quando eu olho para o texto sagrado do profeta Miqueias, eu vou perceber que há alguns detalhes que saltam aos nossos olhos. Para tanto, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro, para que a gente pudesse consultar alguns versículos e assim a gente pudesse checar quais são as verdades que são semelhantes, similares ao que nós estamos enfrentando hoje, agora, no nosso tempo. Então, primeira coisa que eu gostaria de pontuar a respeito deste profeta é a respeito de sua pessoa. O profeta Miqueias, cujo nome significa quem é como Yahvé, parece se levantar no meio de uma turbulenta situação em que vive tanto o reino do norte quanto o reino do sul, tanto Israel quanto Judá estão enfrentando problemas terríveis. Ele que nasce numa pequena aldeia a 32 quilômetros de distância de Jerusalém, por nome de Moresete Gate, ele é uma pessoa do campo, ele não é uma pessoa da cidade, ele é uma pessoa que vive
no meio dos mais simples, no meio dos mais humildes, e ele se levanta como uma voz, ele se levanta como uma palavra. Quando lemos o capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que ele dispensa a apresentação pessoal e parte para aquilo que de fato é a importância de todo profeta chamado por Deus. Ele começa o texto dizendo: palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então ele começa dizendo a respeito de uma revelação que ele está recebendo de Deus. Ele começa falando a respeito de uma palavra que vem da parte de Deus para o seu coração. E é isso que ele vai tratar no seu livro, a respeito do que Deus está falando com ele. Miqueias não tem sangue real, não tem uma linhagem poderosa, não tem títulos, não tem certificado nem diploma de nenhuma formação teológica. Entretanto, Deus o levanta para provar a nós, e aí repito mais uma vez as palavras do reverendo Hernandes Lopes, que vai dizer que Deus não precisa de figurões para fazer sua obra. Deus não precisa de estrelas para levar adiante a sua causa. Deus não precisa de pessoas que sejam showmen para que o seu nome, sua obra, sua causa possa acontecer, possa ser realizada. Deus levanta um homem simples, de origem humilde, mas o que importa é a palavra que ele tem, é a mensagem que ele tem, e é isso que faz a diferença. Então deixa eu liberar já uma palavra para o seu coração. Talvez você não tenha linhagem de pastor, não é filho de pastor, não é filho de obreiro, não é filha de alguém importante, não é filho de pregador, de cantor, mas eu quero declarar para você que se você deixar, Deus também vai levantar você para ser profeta nesta nação. Deus levanta gente simples, Deus levanta gente humilde, e Miqueias é esse tipo de gente que tem simplicidade, que é humilde, mas que tem um coração apaixonado pela causa. Miqueias tem um sincero apego aos assuntos de tiranias que estavam acontecendo contra os mais pobres, contra os mais fracos, e Miqueias se levanta exatamente para apontar o pecado da classe social alta de Israel, de Judá, e para dizer a respeito das injustiças que estavam acontecendo naquela época. Miqueias, que é contemporâneo de Amós, Oséias e Isaías, vai pregar no mesmo período que um grande profeta, cujo nome é Isaías, mas estudiosos acreditam que Isaías é uma extensão maior do que Miqueias vai pregar lá no campo. A mensagem de Miqueias é uma mensagem pregada dentro de uma aldeia distante da capital, mas influencia um profeta dentro do palácio. Eu aprendo com Miqueias que nem todos vão pregar em palácios, que nem todos vão cantar em palácios, que nem todos vão chegar em lugares tão altos à vista humana, mas não importa se está pregando no palácio, não importa se está pregando no campo entre os pobres, o que importa é saber que foi Deus quem levantou, e se foi Deus que levantou, varrendo igreja, limpando os bancos, pregando na Quinta da Vitória, no domingo, ou pregando numa sub, num ponto de pregação, dentro de um centro de recuperação, não importa. O importante é saber quem levantou. Se foi Deus que te mandou fazer, a recompensa vai vir dele, o resultado do seu trabalho vai vir de Deus, ele vai garantir o sucesso da obra que colocou em suas mãos. Quando eu olho para Miqueias, eu vou perceber que o seu período é marcado pelo declínio do reino do norte, Israel. Samaria cai em 722 a.C. diante do poder bélico da Assíria. E aí intenta uma investida contra Judá, vai contra os muros de Jerusalém,
Mas você conhece a história, por um ato milagroso, Deus livra o reino do sul, Deus coloca para correr Senaqueribe, enquanto Deus desbaratava os inimigos, Ezequias e seu exército oferecia culto de adoração a Deus. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui oferecendo culto, enquanto você está aqui mesmo tendo seus desafios, seus problemas, suas dificuldades, você está nesse lugar glorificando a Deus, pode ter certeza que enquanto você adora aqui, Deus está desbaratando teus inimigos, teus problemas vão cair por terra, à medida que você adora e bendiz o nome do Senhor. Entretanto, o período de Miqueias é um período marcado por rápidas transformações. Há uma nova classe social emergente de comerciantes que enriqueceram, compraram terras e agora estavam oprimindo os mais pobres. Pessoas saíam das regiões do campo e iam em direção à cidade na tentativa de obter resultado para a sua vida, crescimento para a sua vida. Nós vamos perceber isso no profeta. O profeta está olhando para os problemas sociais que o cercam. O profeta está olhando para os problemas de injustiça que o cercam. É muito importante que a gente volte os nossos olhos para a realidade que nos cerca. Quando eu olho para isso, eu percebo que é responsabilidade de todo profeta responder aquilo que está acontecendo no seu tempo, de acordo com a vontade de Deus para aquele momento. Então é nossa responsabilidade dar uma resposta bíblica para os problemas que cercam a nossa sociedade. Estamos vivendo um tempo de grandes desafios. E Miqueias vai perceber isso na sua época e não vai deixar isso passar sem que ele toque nessas injustiças. Então Miqueias se levanta e vai começar a tratar sobre os problemas pontuais de Israel. Israel está vivendo um problema no seu contexto moral. Israel está vivendo um problema no seu contexto econômico. Israel está vivendo um problema no seu contexto político. Israel está vivendo um problema no seu contexto religioso. Então a parte política, a parte econômica, a parte moral e a parte religiosa deste povo está em declínio, está em um estado lastimável. E Deus está olhando para tudo isso e vai levantar Miqueias para ter uma palavra para esse tempo e para esta geração. Quando a gente olha para o texto de Miqueias, a gente vai perceber logo no capítulo 1, no versículo 5, abra a sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 5, perceba o que Deus vai falar por intermédio deste profeta. Deus vai dizer tudo isso, ou seja, tudo que Deus iria trazer de juízo, tudo que Deus iria trazer de condenação, Deus só iria trazer por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. A pergunta profética é: qual é a transgressão de Jacó? A resposta é numa pergunta retórica: não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Ou seja, aqui está evidenciado de forma clara que esta geração é uma geração que está pecando contra Deus nos 5 primeiros mandamentos. A primeira tábua da lei dada a Deus por Moisés está sendo infringida por este povo, porque eles estão abandonando a adoração ao verdadeiro Deus para adorarem aos falsos deuses de sua época. E aqui eu preciso lançar uma palavra de advertência a nossos corações, porque às vezes a gente pensa que adorar outro Deus é sair da igreja e se envolver com qualquer outra religião aí fora. A gente entende mais as questões religiosas do que as questões de fé. A gente não consegue perceber que mesmo envolvido por este ambiente religioso cristão, mesmo envolvido por este ambiente em que nós estamos professando a palavra, pregando a Bíblia, ainda assim pode haver no nosso meio pessoas que estão aqui vindo adorar qualquer outro Deus, menos o Deus da Bíblia.
a gente precisa saber que há uma linha fina, tênue, que divide a verdadeira adoração da adoração falsa e egoísta da nossa arrogância humana. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas se reúnem em torno de um culto para glorificarem a seus próprios nomes e as suas próprias vontades. Não nos reunimos mais para chegarmos a Deus e perguntar o que Deus quer. Nos reunimos agora com um relatório cheio de pedidos daquilo que nós queremos e não podemos. O nosso culto está apresentando para nós que a única pessoa não convertida nas nossas reuniões é Deus. Parece-nos que o único aqui que não se converteu é Deus. A gente chega aqui, faz o nosso culto, faz a nossa adoração, não pensando em entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós não viemos aqui preocupados em saber qual é a revelação que Ele tem para nós. A gente entra aqui preocupado com os pedidos que Ele tem para nos responder. Não nos achegamos mais a Deus com papéis em branco, só nos achegamos a Deus com papéis preenchidos. Nós estamos numa relação em que quem quer não pode e quem pode não quer. É mais ou menos assim, a gente que quer não pode e Deus que pode não quer. Aí a gente faz culto, a gente faz festa, a gente dá oferta, a gente oferece o dízimo, a gente vem aqui e prepara o melhor louvor. Para quê? Para tentar convencer Deus de que Deus que não quer e pode, que Ele queira e possa aquilo que a gente quer, mas não pode. O que está acontecendo conosco é que a gente está fazendo força com Deus, para que Deus possa agir de acordo com a nossa vontade. E eu preciso lhes dizer, com todo o amor do meu coração, que isso não é culto cristão bíblico, isso é paganismo, isso é coisa dos ídolos, isso é coisa de adoração lá fora, de idolatria, porque eram nos movimentos tribais que as pessoas adoravam as divindades, oferecendo a elas seus sacrifícios, seus dons, para terem dela algo em troca. O nosso Deus não está aqui para que nós nos acheguemos a Ele, para tentar convencer Ele de que a nossa vontade é melhor para nós do que a vontade dEle. O nosso Deus tem um projeto, o nosso Deus tem um plano, o nosso Deus tem um propósito, o nosso Deus tem uma direção, e Ele quer que a gente se reúna aqui para perguntar a Ele qual o teu plano, qual o teu propósito, qual a tua direção, e quando entendermos a direção dEle, possamos segui-lo, ainda que isso signifique o Calvário, ainda que isso signifique a crucificação, mas que nós estejamos dispostos a obedecê-lo. O que Miqueias está identificando é que este povo está mais preocupado com o seu enriquecimento do que com a vontade de Deus. Mas essa noite eu ainda acredito que tem os remanescentes fiéis. Eu ainda acredito que nesta igreja tem um povo que vem aqui não pelo que Deus pode dar, mas vem aqui pelo que Ele é. Vem aqui não para apresentar a Ele pedidos, mas vem aqui para dizer: Pai, qual é a tua vontade? E se você veio aqui desse jeito, se prepare, porque tem resposta de Deus para a tua vida esta noite. Deus vai falar ao seu coração. Os dias estão complicados. A arrogância tomou conta até das nossas reuniões cultuais. Estamos tão preocupados com as nossas necessidades que esquecemos que há uma revelação de Deus para a nossa vida. E isso está claro quando o profeta Miqueias vai tratar desse assunto a respeito dos problemas religiosos de sua época. Veja comigo o capítulo 3, o versículo 11, e você vai perceber que ele vai tratar sobre isso.
Ele vai dizer: os seus chefes dão as sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Sabe o que estava acontecendo na sua época? Era um povo que estava servindo a Deus com propósitos errados, e Deus estava longe daquilo. Eles diziam: não estamos servindo ao Senhor, não estamos apresentando ao Senhor o culto, não estamos fazendo o que o Senhor quer, nada nos acontecerá de mal. E Deus está levantando o profeta. Olha o versículo 8 do capítulo 3, olha o que ele vai dizer: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Por que ele está tratando do problema de Israel? Porque o que enferma a sociedade, o que adoece a sociedade é a igreja. Não é a sociedade que adoece a igreja, é a igreja que adoece a sociedade. Os problemas da nossa sociedade é resultado da má prestação de culto, de adoração, de entendimento nossa. O erro é nosso. Nós estamos perdendo o foco, estamos perdendo o norte, perdemos a direção, e é por isso que a sociedade está padecendo. Quando falta palavra, o povo perece. E não é de se assustar que neste mesmo período o próprio profeta Oséias vai dizer: o meu povo pereceu. Por quê? Por falta de conhecimento. Por que ele está dizendo isso? Porque esse período é um período que tem profeta, tem sacerdote, tem homens e mulheres que se dizem de Deus, mas só profetizam por dinheiro, só estão preocupados com os seus bolsos, só estão preocupados com os seus bens, só estão preocupados com o seu conforto. Esta noite Deus nos trouxe aqui para dizer: eu quero levantar Miqueias no Brasil, gente que tem coragem de, a despeito do que não vai ganhar, abrir a boca e dizer: não vamos tolerar as injustiças, não vamos aceitar os subornos, não vamos aceitar a corrupção, ainda que isso nos custe a vida, nós nos levantaremos. Se a igreja se levantar, ainda tem jeito para o Brasil. Se eu tiver 2 pessoas, 3 pessoas aqui dentro que ainda acreditam no que eu estou pregando, nós vamos mudar este país. Miqueias está dizendo: estou cheio do Espírito, mas não é para rodar em mistério, não é para sentir arrepio, não é para ficar falando 2 horas em língua estranha, não é para ficar no monte, pulando no monte. Jonas, tem problema disso? Tem problema nenhum. O problema é que estas pessoas que se dizem empoderadas estão isentas, sem qualquer propósito de vida, e a sociedade está definhando, e nós estamos dizendo: estamos cheios de poder. Preocupamos-nos com nossas casas, com nossos bens, e os hospitais estão em sucatas. Nossa corrupção chegou a níveis mundiais de valores, de absurdos. Nunca vivemos um período em que tivéssemos tantos problemas sociais. Hoje, consultei antes de vir para cá, para ver qual era a nossa posição no ranking de IDH, porque segundo os estudos que foram feitos no ano de 2010, que foi o último censo, nós somos o 2º maior país em número de cristãos confessos do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos da América. Só de cristãos assembleanos no Brasil, nós temos 12 milhões. O número crescente de cristãos, o número crescente de igrejas, o número crescente de denominações não está mudando a nossa sociedade. Pelo contrário, está deixando ela mais enferma.
Porque a gente diz para o macumbeiro: ó, sai da macumba e vem para a igreja, porque na igreja você está salvo, na macumba você está perdido. Aí ele sai da macumba, vem para a igreja para fazer macumba vestido de crente. Ficamos orgulhosos em dar microfones para as pessoas que saíram ex-bruxos, ex-não sei o quê, e perdemos os valores fundamentais da nossa fé. Esta noite o Espírito está sobre mim. Ele me enche hoje de ousadia para dizer: chega disso, é tempo de mudar esta situação infame no nosso meio. Nunca vivemos dias tão difíceis. Olhamos para as sentenças que são dadas nos tribunais e eu lá estou. O pobre tem uma sentença, o rico tem outra sentença. Nossos irmãos não conseguem se aposentar mais. Por quê? Porque quando vão passar pelas perícias médicas, os médicos, mesmo avaliando e checando que eles não têm condições de voltarem para os seus trabalhos, mesmo assim, dizem que eles estão aptos. Isso é o que, irmão? Isso é sinal de que a nossa sociedade está corrompida. Corrupção tomou conta de nós. Estamos tão mascarados, tão imorais, tão devassos, que a gente não consegue fazer o mínimo, que é não sujar as ruas de nossa cidade. Você anda pelas ruas e vê crentes abrindo janela de seus carros e jogando lixo pela rua. O que está acontecendo conosco? Que evangelho é esse que não produz transformação para assumirmos nossa responsabilidade com o próximo? As escolas, irmãos, eu vou tocar num assunto aqui agora, que o Senhor me guarde. Nossas escolas, enquanto a gente dormia, Satanás semeou um monte de ideologias sinistras lá dentro. Enquanto nos preocupávamos nas nossas brigas internas por posições e cadeiras, Satanás destruiu o ensino das nossas universidades. Coloca sua filha para estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se você não for lá buscar ela todo dia na porta, os números de estupros que acontecem dentro daquele lugar, irmão, não aparece na Rede Globo. Por que não aparece na Rede Globo? Porque é a cultura deles. Tive contato, pessoas que trabalham lá dentro. Uma delas é minha cliente. Cheguei para ela, perguntei como é que são as coisas lá. Ela disse: Jonatas, quando as meninas veem que a gente está chegando e sabem que a gente é crente, elas beijam-se umas às outras na nossa frente para nos afrontar. Tem irmãs nossas aqui da igreja que estudou lá, disse que quando estava no banheiro, de repente entra um homem dentro do banheiro, toma um susto, disse: o que é isso que está acontecendo aqui? Ele disse: agora não tem mais isso, agora não tem banheiro de homem, nem banheiro de mulher, agora entra qualquer um no banheiro que quiser. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque o pecado dessa nação é uma igreja fraca. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Aí Deus está levantando Miqueias para dizer: avisa o meu povo, que se eles não tomarem prumo, eu vou descer. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Sabe o que Deus está dizendo? Estou arregaçando a manga para poder julgar vocês. Por que Deus está falando isso? Por causa do pecado desse povo. No capítulo 2 a gente vai ver que esse povo, versículo 1, olha aí, leia aí o versículo 1 do capítulo 2, no 3, vai, 1, 2, 3. O que Miqueias está dizendo? Miqueias está dizendo: os ricos oprimem os pobres. Os ricos ficam cada vez mais ricos às custas dos pobres e da miséria da sociedade.
Do que ele está dizendo? Vocês cobiçam os campos, versículo 2, e os arrebatam, casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Vocês estão fazendo a desgraça dessa sociedade. Mas eu glorifico a Deus, porque profeta que é profeta não tem só palavra de advertência. Profeta que é profeta está olhando para o Cristo e vê que ainda há uma esperança. Não, foi muito pouco glória para muita profecia. Ainda resta uma esperança. O Cristo está vivo. Ele há de governar sobre todos. A justiça vai reinar. Talvez você se pergunte, mas Jonatas, estes fatos que estão acontecendo não devem acontecer por causa do Apocalipse, porque se isso não acontecer, Jesus não virá e não virá o fim. Ô meu irmão, larga de ser preguiçoso. Essa é a desculpa mais esfarrapada que tem para um povo preguiçoso, que não quer enfrentar os problemas da sua época. Que há de se cumprir o que Deus prometeu? Sim, irá. Tudo que Ele prometeu há de se cumprir. Mas quando eu ouço Miqueias profetizando, eu não vejo ele cedendo a isso. Quando você olha para os textos, você vai ver que Miqueias está dizendo, eu choro e lamento. Eu não fico dando desculpinhas de que tem que ser isso, de que se não acontecer isso, o arrebatamento não vem. Ele diz, eu choro e lamento. Eu me coloco de joelhos, porque eu ainda acredito que pode acontecer uma mudança, que eu ainda acredito que pode ter uma restauração desta sociedade. Irmão, deixa eu liberar essa palavra. Eu não estou falando isso como alguém que tem uma falsa esperança. Eu estou olhando para aquilo que é o autor e consumador da minha fé. Eu acredito que o meu Rio de Janeiro pode deixar de ser tão violento como é. A morte de jovens negros nas nossas favelas precisam acabar. A vitória que a igreja precisa conquistar é equilíbrio, é igualdade, é isonomia social, para que nós possamos ser um, para a glória de Deus Pai. Ele está dizendo, certamente, versículo 12, por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente jura, a gente precisa jurar por alguém que está acima de nós. Deus, como não tem ninguém acima dele, Ele diz, pode acreditar, vou fazer isso não é por causa de vocês, vou fazer isso porque o meu nome há de ser glorificado. Deixa eu falar uma coisa para você, com você ou sem você, Deus vai fazer o que prometeu. Machuca ouvir isso, você fica tocado na sua autoestima. Com você ou sem você, Deus vai salvar. Com você ou sem você, Ele vai restaurar. Com você ou sem você, eu acredito no poder do Cristo, da palavra pregada. Com você ou sem você, Ele vai fazer o que Ele tiver de fazer. Agora, qual é o nosso privilégio? O nosso privilégio é participar do que Deus está fazendo. Então deixa eu liberar uma palavra para você. Eu quero profetizar que estes dias serão dias em que você vai participar dos milagres que Deus está fazendo na nossa sociedade. Deus vai levantar gente aqui em Campo Grande. Já tem levantado, tem muita gente boa aqui, irmão. Essa igreja tem muita gente que está trabalhando, mas eu quero profetizar ainda mais. Tem mais gente para Deus levantar. Ou em nome de Jesus, Deus vai levantar você também, para fazer a diferença lá nesse colégio onde você dá aula, para fazer a diferença lá nesse hospital onde tu és enfermeira, para fazer a diferença lá nesse UPA onde você presta atendimento. Deus vai mudar as coisas e vai usar você para transformar as coisas. Agora, quando ele diz certamente, ele está dizendo, eu vou fazer isso, porque eu vou juntar vocês, todo inteiro. A vontade do diabo, o plano de Satanás, é quebrar a gente em pedaços, tão miúdos, que não se dê mais para restaurar. Mas Deus está dizendo, não importa se tenha virado pó, eu vou juntar todo inteiro. Não, levanta a tua mão para receber essa palavra.
Deus não vai deixar se quebrar nada na nossa história, Ele vai juntar tudo inteiro. Aplaude ao Senhor com alegria, porque Ele vai juntar, Ele vai restaurar. Aí Ele diz: eu vou colocar vocês como ovelhas. Ele está dizendo: quem vai apacentar sou eu. Quem será o vosso pastor? Sou eu. E ele vai dizer para a gente: vai fazer estrondo por causa da multidão dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Você pensa que está sozinho, mas já já você vai ouvir o som daqueles que com você está lutando pelo bem dessa sociedade. A gente pensa que está só, meu irmão. Aquilo que Martin Luther King disse é uma verdade crucial ainda hoje. Ele disse: o que me assusta não é o grito dos maus, o que me assusta é o silêncio dos bons. A gente está vendo muita gente boa, porque a nossa sociedade não é de maioria ruim. Nem todo mundo é traficante, corrupto, ladrão, safado. Não tem gente ruim só nessa sociedade, tem muito mais gente boa. Mas Deus precisa levantar a gente para o nosso clamor ser ouvido. Foi dito aqui: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se essa igreja clamar, se a gente começar a gritar, o mal vai bater em retirada. Termino dizendo que Miqueias profetiza dizendo: certamente subirá diante de vocês o arroteador. Ele está dizendo: vai subir na frente de vocês aquele que abre caminhos. Arroteador significa quebrador. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: arroteador é mais ou menos como se você fosse calcular a reta de uma rua. E quando você coloca aquele aparelhozinho para você ver onde a rua vai passar, você identifica o que está na frente da via. E aí você marca o que está na frente da via, porque você sabe que aquilo ali vai ter que cair, vai ter que ser quebrado, vai ter que ser destruído. O que Deus está dizendo é: eu sou aquele que vai na tua frente para endireitar os passos, eu vou aplainar os teus caminhos. Eu acredito que tem um caminho certo para a nossa nação vindo aí, e que Deus vai fazer isso através de nós. Aí ele termina dizendo a respeito de Belém Efrata, vai dizer: e tu, Belém, posto que és a menor das cidades em Israel, de ti sairá o rei. Virá o rei de ti montado num jumentinho. Sabe o que Deus está falando por intermédio de Miqueias? É que a mudança que a gente precisa começa quando tem jumentinhos suficientes carregando o rei e dizendo: pode me usar para entrar nessa cidade e governar. Ou levante suas mãos aos céus agora. Deus, levante jumentinhos hoje aqui, gente corajosa, que se coloque diante de ti e diga: pode me usar, Senhor, mas faz a tua obra. Se você acredita no que nós estamos pregando agora, comece a orar, comece a clamar, porque diz a palavra de Deus que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Há uma promessa de que o nosso país vai ser sarado pelo poder do nome de Jesus. O Cristo está entre nós. Ainda tem solução para esse lugar. Se você acredita, então abre a sua boca e faz aquele barulho que só Cristo gosta de receber. Não se deixe vencer pelo mal, meu irmão. Vença o mal pelo bem. A violência está por todos os lados. A corrupção está às claras. Os homens roubam ao meio-dia. Vão assaltar as nossas senhoras, mães, em ponto de ônibus com fuzil na mão. A gente não pode tolerar mais isso. A gente precisa se dobrar diante do Senhor e dizer: Deus, a vitória que eu quero para a nossa vida
para o ano de 2018, porque esse ano de 2017 está terminando, mas se a igreja terminar esse ano com esse desejo, colocando, dizendo: Deus, eu quero que no ano de 2018 haja mudança no meio da minha sociedade, haja transformação na minha rua. Eu quero ser um crente melhor para o meu vizinho sentir vontade de ir na igreja comigo. Eu quero ser uma pessoa melhor para que tenha resposta do Senhor para aqueles que estão nos hospitais. Oh, irmão, se Deus levantar a gente como resposta para Campo Grande, esse lugar vai ser transformado e o nome de Cristo vai ser glorificado. Se você se colocar à disposição, Deus vai te usar também. Fique com essa palavra no seu coração. Que o Espírito de Deus fale com você.